Invadir tem que ser com autorização do rei, porque eles estão invadindo o Salgado e só o rei podia autorizar essa construção. Então eles estão invadindo, então nós temos que obrigá-los a fazer uma rua depois deles até chegar ao mar, uma espécie de cais. Por que escolheram uma Acrópole? Tinha uma escarpa para o lado do mar. Ponto 1. Ponto 2. Do lado de cá, onde seria a Baixa de Sapateiros, tinha um charco. O sujeito não passava fácil com uma carreta de artilharia por ali. E pelo lado de dentro, e se o inimigo descesse lá pelo Rio Vermelho, Itapuã, e viesse por trás da cidade? Aí encostava na cidade e encontrava todos aqueles atoleiros, porque todo aquele vale que está ali, a Djalma Dutra, Sete Portas, tudo aquilo era charco. Nós passamos das carruagens para os bondes, não é? Inclusive na linha de Cumiada, e depois por transporte coletivo, as lotações que funcionavam muito bem. Depois, o desenvolvimento do sistema viário é que o trânsito piorou, principalmente no comércio antigo. Quando começou a surgir o automóvel, que não tinha indústria nacional, as pessoas sabiam de quem era o automóvel pela placa. Todo mundo conhecia a placa do outro. Quando se ia ao cinema e que tinha um carro nacional, sabia-se que estava dentro do cinema somente pela placa do carro. Então essa mudança foi muito rápida e a cidade não se preparou para ela. O último grande planejamento que houve para Salvador foi o planejamento do engenheiro Léo Ferreira com o projeto do EPUX, Escritório de Planejamento Urbano da cidade de Salvador, que foi concluído em 49 e começou a ser colocado em prática na década de 60. Primeiro, eles queriam sanear. A cidade vivia sem saneamento, havia tuberculose. A tuberculose era o problema dessa cidade. Por isso que ela foi urbanizada. Para melhorar a saúde, teria que realmente abrir canais, drenar, etc., sanear a cidade. Na década de 50, Salvador só tinha 350 mil habitantes. Houve realmente um aquecimento da economia baiana, através da Petrobras, da descoberta da Petrobras, o royalties que vinha da Petrobras, e também ao lado disso foi a grande exportação de cacau que nós fazíamos. Trouxe assim novas riquezas para Salvador. Olha, essa expansão trouxe Salvador certos pontos de ricos para a cidade, e esse êxodo aumentou da população do interior para Salvador. Chegaram então as vias de vale, né? A luz do urbanismo, nada de engenharia de tráfego. Tanto que a cirurgia de faixa de aceleração, desaceleração, retorno, isso foi feito posteriormente. E isso foi implantado no sentido longitudinal. As linhas chamadas diametrais, que faziam ligações com as concêntricas, principalmente aquelas de Avenida de Vale. A primeira delas foi feita ainda no princípio do final do governo de Mangabeira. 49 começou, Mangabeira deixou em 51, foi começada, que foi a Avenida Central. Depois veio aqui a Contorno, chamada assim, que foi uma polêmica muito grande na ocasião, porque eles queriam ligar a Cidade Baixa à Barra, a Pão da Barra. E de hoje aí interviu e atendeu que só se fazia a Contorno se ela tivesse articulação com a cidade pré-existente, articulações, para ela ter uma viabilidade e um serviço maior. E existia particularmente também um outro projeto que era do Oscar Pontes. Ele então defendia que a Contorno devia ser dentro do mar, porque ele provava que o metro quadrado de aterro dentro do mar era mais barato do que se fosse fazer na encosta, ia haver destruições de coisa, ia causar muito problema e era muito mais caro. Mas felizmente a sociedade defendeu, foi a ideia de Diógenes, porque de Diógenes ganhou porque ele articulava com a cidade 2 pontos.
E a do Oscar Pontes não, saía lá da Cidade Baixa e vinha, aportava até o Yacht Club, depois do Yacht. A cidade ganhou aberturas, vias, claro que era um desenho, tendo como centro a cidade histórica. Em torno da cidade, entendeu? Desenvolvia em meias ruas, meio círculo, iam crescendo, mas sempre em função de um ponto. A principal mesmo diferença só se deu quando se criou a Paralela e o novo centro administrativo. Esse centro administrativo, curiosamente, o que ocorreu foi quem indicou o ponto dele foi uma pessoa que tinha pouco conhecimento aqui da Bahia. Foi o Sérgio Bernardi, porque o Sérgio Bernardi foi contratado para fazer o projeto do CIA, o Centro Industrial de Aratu. Também esses polos foram outros que alteraram bastante a vida da cidade aqui, porque ele era obrigado a criar uma infraestrutura para atender esses polos, principalmente a parte de habitação. No passado, a municipalidade tinha posturas municipais muito rígidas, que estabeleciam gabaritos, distância. Tanto que a gente, quando chega no centro histórico, a gente percebe uma certa uniformidade, mas não com monotonia, porque cada um dava a sua criatividade dentro do seu pedaço. Salvador, no seu desdobramento, por a sua expansão, no seu crescimento, ele não deu um passo errado, ele deu vários passos. Cada década lança uma legislação diferente, uma postura diferente, licenças são dadas, às vezes a gente nem entende como elas são concedidas, né? E a cidade se torna um caos. Você me desculpe, mas para mim a cidade hoje, quando eu vejo o panorama dela, para mim é uma cidade desnorteada. Aquela Bahia cantada por Dorival Caymmi, isso já não existe mais, né? Ela desenvolve de uma maneira como se fosse um câncer. Quer dizer, vai conquistando. Salvador entrou o século com 180 mil habitantes. Chegou à metade do século XX com 450 mil habitantes. Fechou o século XX com quase 3 milhões de habitantes. O Brasil era um país agrícola até pouco tempo. E hoje o sistema agrícola passou para ser mecanizado. E para onde é que o homem vai? Para a cidade. Nenhuma política eficiente foi feita para fixar o homem no campo. Quer dizer, o homem do campo que não tem posse de terra, que não tem infraestrutura hospitalar, de educação, de transporte, de incentivo à sua produção, escoamento da produção, foge para a cidade pensando que vai encontrar isso e não encontra. Essas migrações são a busca para um espaço coletivo. A partir do advento das comunicações, dos meios de transporte como estrada de rodagem, o ônibus, o automóvel, a gasolina, enfim, as cidades começaram a inchar. Então eu considero hoje a cidade a principal protagonista da modernidade. É uma cidade que não tem um planejamento de vias, é uma cidade que não está capacitada para o número de automóveis que tem, nem para a população que tem. Hoje, você chega 10 horas da noite na Paralela, o tráfego está intenso. Se tiver uma batida, engarrafa tudo. Salvador deixou, desde os anos 80, de retomar o seu planejamento. Quando ocupamos com edifícios verticais, nós temos mais necessidades de tráfego. Há 40 anos, mais ou menos, não se fazem novas avenidas em Salvador. Enquanto isso, a população cresceu, o número de veículos vem aumentando. A facilidade de aquisição do automóvel, as indústrias têm produção muito grande e